Ok, irmãos. Graça e paz, de volta. Continuando o estudo, o que é que nós estamos falando? A adoração é a maior razão da nossa existência. E como nós paramos e vamos continuar, a gente vai ver os princípios que devem nortear a vida do adorador. Primeiro princípio, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Ok? Da forma como eu vou viver para adorar ao Senhor. Então essa é a essência da adoração nas nossas vidas. Deus, na verdade, irmãos, Ele não está preocupado ou não está procurando, tá bom? Adoração. Não, Deus não está procurando adoração. Mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que esse é o verdadeiro adorador que Deus quer realmente buscar. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? Que a prática, na verdade, da adoração, ela está enraizada na vida do adorador. Nós vemos que aquele Indinano Azevedo diz assim que nós temos no nosso DNA, né? Nós fomos feitos para adorar. A adoração está no DNA do ser humano. Então, automaticamente, ele tem o desejo de adorar. Então, a prática da adoração jamais será divorciada da pessoa do adorador. Então, não posso divorciar, tirar a prática da adoração da minha vida. Então, tem que estar enraizado os dois. Deus, na verdade, quando a gente percebe na história de Caim, antes de rejeitar a sua oferta, então Deus rejeitou Caim. Por quê? Porque a vida de Caim não condizia com a adoração. Tá certo? Quando ele ofereceu aquele sacrifício, porque sua vida já era troncha, já era errada, já estava divorciado, né, de uma verdadeira adoração a Deus. Então, por isso que Deus não aceitou a oferta. Não foi a oferta em si, mas foi a atitude de Caim que não agradou, na verdade, a Deus. Tá certo? Então, se a vida estiver certa, tá certo, com Deus, o culto será uma bênção. Mas se a vida estiver incorreta, se não estiver certa diante de Deus, então o culto será uma ofensa para Deus. Então nós temos que corrigir as nossas vidas, tá certo? Para a gente cultuar ao nosso Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Olha aqui, Provérbios 15:8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, quando a gente procura ser correto diante de Deus, Deus vai se agradar da nossa oração, do nosso louvor, da nossa adoração, tá bom, irmãos? O pensador diz assim, o grande pensador diz assim: nós estamos procurando melhores métodos. Deus, porém, está procurando melhores homens. Veja o valor de Deus como é diferente, né? A gente se preocupa muito com o método, com a liturgia, mas Deus está procurando os melhores homens. Tá certo? Então, Deus, na verdade, querido, presta atenção, não use métodos. Deus use homens. É o homem que interessa para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. De que maneira a sua vida de adoração tem, né, a sua adoração lá no templo, no PG, é o reflexo da sua vida diária na sociedade? Ou seja, onde você estiver, você reflete a sua vida de oração? Tá aí, compartilha com os irmãos, com o grupo, com os amigos, tá bom? E vamos agora para o segundo princípio, né, que deve nortear a vida do adorador. Sabe qual é o segundo princípio? O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. Aí a pessoa está... vou para a igreja, vou bem vestido, vou com paletó, gravata, saia lá embaixo, e pensa que isso vai agradar a Deus, querido. Então, é um performance que a gente está indo para adorar dessa forma, mas a questão não é essa, a questão não é o performance, mas o que o homem, como ele está diante de Deus, se ele está realmente com sinceridade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração, né? O homem vê a aparência e Deus vê o coração, aquilo que está passando no coração. Veja só, o profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: esse povo me honra com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Não valia de nada, tá certo? Então, um coração de adoração, onde nós estamos longe da presença de Deus, nosso coração não está sintonizado com Deus, não vai valer de nada, tá certo? Então, Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo, não é? Davi diz assim, há um coração quebrantado, o que acontece? Este Deus ouve. Então, é o íntimo do coração que Deus vê. Deus nos sonda e nos conhece. Então, veja só, Ofni e Finéias trouxeram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento, e o povo foi derrotado. Vocês se lembram aí daquela história, né? Desde que o povo adorava a Deus através de tenda, e ali estaria a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, e ali simbolizava o que? A presença de Deus. E com o tempo, aquela presença de Deus se tornou-se um amuleto de sorte. O povo achava que se a arca estivesse ali presente, nada de mal acontecia. Mas veja só, quando o povo estava justamente preocupado com isso, aí a gente vê que o próprio povo de Deus, lá no acampamento, ele foi derrotado porque estavam vivendo em pecado. Então, quando a pessoa está em pecado, a presença de Deus se afasta. Então, não tem segredo nisso aí, tá certo? Então, aí por isso que o profeta Amós registra o aborrecimento e o desprezo de Deus pelo culto sem sinceridade e verdade. Vamos ler o que é que diz a palavra de Deus lá em Amós? Olha aqui, Amós, tá certo? Abra sua Bíblia, Amós no capítulo 5, e o versículo 21 ao 24, tá certo? Amós, deixa eu ver aqui, que o meu agora sumiu, Amós na minha Bíblia, Amós 5, 21 ao 24, diz assim a palavra de Deus, irmãos, olha, é Deus falando, né? Deus exige justiça e não sacrifício. Ele diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. A forma como eles estavam louvando a Deus, Deus estava longe disso aí. E ainda que me ofereçais holocausto e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Não atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Não é? Porque a gente tem que dar o melhor para Deus. Então, se o povo está em pecado, Deus diz assim, eu não me agrado. Vocês estão em pecado, tá certo? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então, era o estrondo, era aquela voz alta, aquele clamor, né? Aqueles louvores que tinha que estrondar a telha e pular e tudo. Aí disse, não adianta não, esse pulo, esse grito, não me agrada. Eu não escuto isso quando você está vindo isso de uma forma pecaminosa, tá certo? Antes corro a juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Então nós vamos ser julgados por Deus pelas nossas atitudes. Entendeu, querido? Então veja só, deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse item. Para você, o que é um culto sincero? O que é um culto sincero para você? Como você procura aplicar isso em sua vida? Aí, dá a tua opinião quando tu estiver no grupo, pessoa entre amigos. Então compartilha essa pergunta aí em nome de Jesus, tá ok, querido? Então vamos lá. Outro princípio que deve nortear a vida do adorador, na verdade, a gente vai para o segundo, né? Para o terceiro, que diz assim, olha, o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Se a gente não honrar a Deus através do nosso culto, na verdade ele é tempo perdido. Ok? A quem você está honrando no culto? A você mesmo ou a Deus? Questiona isso aí. Então o que é que a gente precisa aprender aqui? A gente precisa aprender que o profeta Malaquias, né, fala dos sacerdotes que não louvam ou não honram, na verdade, a Deus. Eles desprezavam, na verdade, o quê? Desprezavam o culto. Eles não ofereciam o seu melhor. Né? Muitas vezes a gente dá o pior para Deus.
o resto, o que não falta, a falta de interesse. Então, mas ele fazia isso, ele não dava o melhor para Deus. Ele não oferecia de forma nenhuma o melhor que ele poderia dar. Ele não fazia obra, né, a obra do Senhor de uma forma digna, mas ele fazia a obra do Senhor relaxadamente. Então, veja só, Deus, na verdade, os escolheu, tá certo? Aliás, Deus, na verdade, os aconselhou a apagarem o fogo do altar e a fechar a porta do santuário, porque Deus não estava suportando, né, aquela forma que estava sendo cultuado a Deus. Então, esse altar aí pode apagar, fecha a porta do templo, feche tudo, porque não está valendo de nada, tá certo? Então, eles estavam, na verdade, perdendo tempo. Na verdade, eles estavam perdendo tempo. Vamos para Malaquias 1. Olha aí, para a gente, já estamos quase terminando aqui, né, o estudo, mas Malaquias capítulo 1 e o versículo 6 a 10, olha que a palavra de Deus diz assim, vamos ler aí, Malaquias capítulo 1, de 6 ao 10, olha aí, a Bíblia diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso é Deus questionando o seu povo, meu irmão, né? Você honra a Deus, onde é que está a tua honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Tem muita gente que não respeita a casa de Deus, não respeita a liderança, não respeita nada. E Deus estará atento a isso. Presta atenção aqui. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos no teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Entendeu isso aí, querido? Quando trazeis animais cegos, olha aí, para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ele pode trazer o pior para Deus, querido. O sacrifício tinha que ser o primeiro, sem mancha, sem defeito. E eles estavam levando animal troncho, sujo, aleijado, tá certo? Ora, apresenta-te ao teu governador, tá certo? Acaso terá ele agrado de ti e te fará favorável? Vai levar isso lá para os governantes, para ver se ele se agrada, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de que nos conceda a sua graça, mas tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, com essa oferta suja e imunda, que não agrada a Deus? Diz o Senhor dos Exércitos, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. O povo não fazia o altar, fazia o sacrifício, né? Colocava fogo e o animal ali. Então é melhor você apagar esse fogo, que esse sacrifício não está me valendo de nada. É isso que Deus está dizendo, tá ok? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, em outras palavras, Deus não aceita o nosso louvor, se o nosso louvor não estiver de um coração sincero e quebrantado diante do nosso Deus. Ó, querido, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um questionamento. A quem estamos honrando quando estamos cultuando? A nós mesmos ou a Deus? Você está lá cultuando, é a Deus que você está cultuando? Ou você está cultuando a Deus? De que forma você está cultuando? Você acha que essa forma que você está indo na igreja, você está cultuando a Deus? Será que a forma que eu estou cultuando será que eu estou agradando a Deus? Aí questiona com o grupo. Deixa eu fazer uma pergunta, a última pergunta do estudo. Como é a sua reverência nos momentos do culto a Deus? Como você age para permanecer todo o tempo de culto com a sua mente focada na adoração ao Senhor? É interessante que muitas vezes nós estamos na igreja, né, irmãos? Às vezes é um ensaio de desfile. Entra, sai, vai no sanitário, volta, vai pegar água, volta, aí deixa pouco, pega água, traz para o templo. E a gente acha que a gente está onde, querido? A gente está num templo. O que é que a gente está fazendo naquele templo? Louvando a Deus. Então, muitas vezes nós pecamos, nós tu, nós vós. Deu para entender? Porque nós achamos que estamos na casa da mãe Joana. Então, de que forma, na verdade, como é a sua reverência nos momentos do culto a Deus? Nós estamos prestando culto ao Deus vivo, irmãos.
É isso que nós precisamos resgatar este valor para que Deus se agrade do nosso culto. Deixa eu fazer uma conclusão rápida aqui. O adorador, meu irmão, precisa ter luz na mente e foco no coração, ok? O adorador é uma pessoa que arde no altar. Você já viu aquela mensagem que parece que está queimando tudo por dentro, que o Espírito Santo está tocando nosso coração e falando ao nosso coração? Assim deve ser o nosso culto. Então, ele está eliminando pela verdade, e ele está iluminado pela verdade, tá certo? Inflamado no zelo do Senhor. Ele está face a face com Deus. Então, lá no culto, a gente está sentindo realmente a presença de Deus, porque ele está diante do Shekinah de Deus, ou seja, diante da glória de Deus. Então, ele lida com o sublime. No culto, nós estamos lidando com o sublime, adorando ao nosso Deus. Adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. A gente está com foco errado. Então a gente tem que focar na nossa adoração a Deus. Estar diante de Deus sem profundo senso de quebrantamento e admiração é uma impossibilidade. Não é possível a gente estar dessas duas formas diante de Deus. A gente tem que estar realmente de uma forma de quebrantamento e admiração diante de nosso Deus. O adorador vem dos santos para a presença do povo. O seu rosto deve resplandecer. Sua alma deve estar em chama. Então seu louvor deve ser um aroma suave ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que possamos aprender mais um pouco da porção da palavra de Deus. E até o próximo estudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém.